Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Carlos Eustáquio, com mais uma aula de matemática, né? Da disciplina Matemática A, para os alunos do primeiro ano do ensino médio. Bom, nessa videoaula, nós vamos continuar estudando aí funções exponenciais, tá? Essa é a parte 2 das aulas sobre funções exponenciais. E nós vamos tratar especificamente nessa videoaula de equações e inequações exponenciais, né? As mais assim básicas, tá? Nós vamos ter uma parte 4 que vai tratar de algumas equações e inequações exponenciais com um nível de complexidade mais elevado, tá bom? Então, vamos à aula. Bom, vamos definir aí, né, o que é uma equação exponencial. Equações exponenciais são equações com incógnita no expoente. Aí tem alguns exemplos. 2 elevado a x igual a 64. Qual é o valor real de x que satisfaz essa igualdade, né? Então aí, raiz quadrada de 3 elevado a x, que é igual a raiz cúbica de 81. Qual será o valor de x real que satisfaz, ou quais os valores que satisfaçam, né, vão satisfazer tal igualdade? Uma terceira equação exponencial está aí 4 elevado a x menos 2 elevado a x igual a 2, né? Qual ou quais valores de x satisfazem tal igualdade? Existem dois métodos fundamentais ou básicos para a resolução das equações exponenciais, tá? Faremos a apresentação do primeiro método nessa videoaula, sendo que o segundo método será apresentado quando do estudo de logaritmos, né? Quando a gente for estudar, talvez você já deve ter ouvido falar, quando a gente for estudar logaritmos, né, funções logarítmicas, que a gente vai ter ferramentas suficientes para aplicar o segundo método de resolução de equações exponenciais. Continuando, né? Equações exponenciais, método da redução a uma base comum. Como que funciona esse método, tá? Este método, como o próprio nome já diz, né, será aplicado quando ambos os membros da equação, ou seja, da igualdade, primeiro membro, segundo membro, né, com as transformações convenientes, né, baseadas nas propriedades, né, da potenciação, tá, que a gente já revisou naquela aula de revisão de potenciação, né, nas duas aulas, forem redutíveis a potências de mesma base, né? Base A, que eu estou tratando aqui, tá? Lembrando que essa base é positiva e diferente de 1. Tudo bem? Pelo fato de a função exponencial f de x igual a elevado a x, né? Esse a positivo e diferente de 1, esse na base, ser injetora, ou seja, um x diferente, né, vai gerar um a elevado a x, ou seja, potência a elevado a x diferente. Então, isso aí, essa propriedade, né, da função ser injetora, não vamos ter, né, pelo menos aí nessa que nós vamos trabalhar agora, valores distintos para a solução da equação, tá bom? Podemos concluir que as potências iguais e de mesma base têm os expoentes iguais. Isto é, então, por exemplo, gente, se você conseguir, né, reduzir uma equação exponencial a essa igualdade aqui, por exemplo, uma base elevada a determinado expoente igual a mesma base elevada a um determinado expoente, isso só vai ser igual se os dois expoentes forem iguais. Só vai ser igual se os dois expoentes forem iguais, né? E se os dois expoentes forem iguais, o que vai implicar isso, né? Que as potências de mesma base, cada uma com um desses expoentes, também serão iguais, tá?
Lembrando, A positivo e diferente de 1. Bom, nada melhor do que os exemplos, né, gente? Nada melhor do que os exemplos, do que vocês verem a aplicação da técnica, não é verdade? Nessa primeira de aula, eu sugeri alguns exemplos mais simples. Eu vou resolver com vocês, tá? Mas nos slides já estão aí, já está disponibilizada as soluções. Essa primeira equação exponencial aí, tá? Vamos lá. Exemplo 1, resolva as seguintes equações exponenciais. Letra A, 2 elevado a x igual a 64. Vamos lá, como fazer isso, né? Então, nessa letra A, né, tá aí 2 elevado a x igual a 64. Gente, primeira dica que eu dou para vocês, fatorar, né? Fatores primos, tá? Olha os números primos aqui, ó. Primos, vamos relembrar. Gente, olha para vocês verem. Coisas lá lecionadas no 6º ano, né? Vocês veem que sempre as coisas voltam, né? A gente precisa dessas ferramentas. A matemática tem essa característica de aprendizado em escada, né? Às vezes você não consegue aprender porque você não aprendeu 2 ou 3 conhecimentos. Então, como é que eu vou subir a escada? Às vezes, se está faltando 3 degraus, 2 degraus, né? É uma coisa mais ou menos desse tipo. E quais são os números primos, né? 2, 3, 5, 7, são infinitos, é claro, né? Mas a gente não precisa saber, não tem como saber todos, né? Mas é bom saber alguns aqui, né? Tá bom, esses aqui já vão... É mais que suficiente para resolver todos. Números primos, né? Lembrando, um número natural é primo, tá? Se ele possui exatamente 2 divisores naturais, tá bom? O número natural é primo se ele possui exatamente 2 divisores naturais. Claro que um desses divisores naturais sempre será 1, né? E o outro divisor natural é o próprio número primo. Lembrando que 1 não é um número primo, tá? 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, gente, 64, fatorar. Se ele é par, ele é divisível por 2. Aí a gente vai fatorando, né? Até precisar de outra coisa, né? Que lá que vocês estão carecas. Chegou no 1, acabou, fatorado. Então, o 64 é 2 elevado a 6, né? Simples assim, ó. 2 elevado a x, vou substituir o 64 por 2 elevado a 6. Como isso aqui, né, essa expressão é de uma função injetora, né, uma função exponencial, só há uma possibilidade para o x. X igual a 6, conjunto solução, é o conjunto unitário do elemento 6. Tá ok? Então, gente, é isso, né? Funções exponenciais, equações exponenciais, usamos a fatoração, a velha e boa fatoração, para resolver e, claro, vou voltar ao slide aqui, né? Usamos essa consequência aqui da função ser injetora, das funções exponenciais, né? Serem injetoras, tá ok? Segunda aí, 8 elevado a x igual a 1/32. Vamos lá. 8 elevado a x igual a 1/32. Vamos fazer. Letra B. 8 elevado a x igual a 1/32. Gente, fatorar. Não tem jeito, fatorar. Agora nós temos o 8 e o 32. Vamos lá. Uma dica, né? Todos os dois são potências de 2, né? Então vamos começar com o maior aqui, né? 32. A gente já sabe que a gente fatorou 64 anteriormente, mas eu vamos fingir, né, que eu não fiz isso, tá? Vamos fingir aí que a gente não fez isso aí, que vocês não estão por dentro disso, tá? Então, olha só, o 32 é 2 elevado a 5, não é verdade? Então, eu vou substituir isso aqui por 1, dividido por 2 elevado a 5, que é o 32. O 8, gente, tá aqui, ó. O 8 tá aqui, ó. O 8 é igual ao quê? 2 elevado a 1, 2, 3, né? Então, o que nós vamos fazer? O 8 é 2 elevado a 3, só que o 8 está elevado a x. Aí agora nós vamos começar a usar as propriedades da potenciação, né?
Potência de potência, por exemplo, aqui, conserva a base e multiplica os expoentes. 3 vezes x, 3x. Né? Bom, eu tenho que ter uma igualdade aqui de potências de mesma base. 1 sobre 2 elevado a 5. Ora, o que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar com o inverso disso aqui. O que é o inverso disso? Né? É 2 elevado a menos 5. Olha só que simples. Bom, agora eu tenho uma igualdade de potências com a mesma base. Ora, se as bases são iguais, né? Então aqui nós temos que os expoentes também são iguais, não é verdade? Agora virou uma equação de primeiro grau, não é verdade? Eu vou só dar uma puxadinha aqui para ter um espaço maior. Então, dividindo ambos os membros por 3, eu tenho que x só pode ser menos 5 terços. E a solução, conjunto de solução dessa equação é menos 5 terços. Ah, professor, você não falou que base é positivo? Por que x deu negativo? Gente, a gente tem que lembrar o seguinte. O x é qualquer número real, negativo, positivo ou até mesmo zero, tá? Nunca se esqueçam disso, tá bom? A base aqui, ó, tá vendo? É que não pode ser um número negativo e nem zero e nem um 1, porque senão, se for 1 elevado a qualquer número é 1, tá bom? Bom, então vamos aí a mais um exemplo, ó. Raiz quadrada de 3 elevado a x é igual a raiz cúbica de 81. Raiz quadrada de 3 elevado a x é igual a raiz cúbica de 81. Vamos lá. Gente, o 3 já é um número primo. 81 a gente vai ter que fatorar, né? Bom, lembrando o seguinte, ó, vamos lembrar uma coisa aqui. Eu preciso de tá na base, né? Então, o que é, lembra, o que é isso aqui? Olha, lembra que aqui tem 1 e aqui tem o quê? 2, não é verdade? Então, raiz quadrada de 3 é o quê? Aí vamos usar uma das propriedades da radiciação, que é escrever como potência. Olha, o expoente vai ser numerador e o índice vai ser denominador. Então, isso aqui, olha, a primeira coisa que aconteceu é que raiz quadrada de 3, né, é 3 elevado a meio x, tá bom? Gente, 81 dá para fatorar. 27, 9, 3, 1. 3 elevado a 4, né? Então, isso aqui vai ser o quê? Raiz cúbica de 3 elevado a 4, né? Vamos usar a propriedade da potenciação aqui também. Olha que legal, olha. Isso aqui, né, ó. Raiz cúbica de 3 elevado a 4 é igual a 3 elevado a 4 terços, tá bom? Então, eu vou substituir isso por 3 elevado a 4 terços. Agora que vem, novamente, a propriedade da potência de potência. Conserva-se a base, multiplica os expoentes. Lembrando que aqui debaixo do x, né, tem o quê? 1, né? 1 vezes x, x. 2 vezes 1, 2. Multiplicação de frações, né? Pronto. Igualdade de potências de mesma base. Então, concluo que os expoentes são iguais, não é verdade? Então, x meios, né, o x dividido por 2, se vocês preferirem, é igual a 4 terços. Aplicando aqui regra de 3, não é verdade? X vezes 3, 3x é igual a 2 vezes 4, que é 8. Dividindo tudo por 3 a ambos os membros, né, nós temos que x é 8 terços. E o conjunto solução, né, é o conjunto unitário, né, o elemento 8 terços. Tá ok? Esse é o conjunto de solução dessa equação. Tudo bem? Se quiser dar uma pausa, fique à vontade. Vou prosseguir aqui para o vídeo não ficar muito longo.
Bom, então aí alguns exemplos, né? São exemplos mais simples, tá? Como eu falei, eu vou produzir e postar, né, uma videoaula com algumas equações exponenciais, mas talvez, vamos, digamos, mais interessantes, tá? Aqui, mais dois exemplos, que também não é uma coisa assim fora do comum, na verdade são equações, diria, também até simples, tudo bem? Vamos lá. Agora o exemplo 2 resolva as seguintes equações exponenciais, mas ainda não cheguei naquele nível hard, vamos dizer assim, tá? Potência, né, de base 2 elevado a x expoente x menos 1 é igual a 4. Vamos a essa equação aqui. Vamos lá. Exemplo 2, né? Agora a letra A do exemplo 2. 2 elevado a x, né? X menos 1 é igual a 4. Só conferir lá mesmo, né? 6 menos 2, x menos 1 é igual a 4. Gente, fatorar o 4 aqui, não é verdade? Então vai ficar 2 elevado a 2, né? Propriedade das potências. Potência da potência. Conserva a base, multiplica os expoentes. Então como que fica isso? X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 1, menos x. Pronto. O que eu faço agora? Olha só, gente. Igualdade de potência de mesma base. Então, quer dizer que os expoentes são iguais. Então, vamos lá. X ao quadrado menos x é igual a 2. Olha, equação do segundo grau, não é verdade? X ao quadrado menos x menos 2 igual a 0, né? O A é 1, o B menos 1, o C menos 2, aplicando aqui, né, as fórmulas lá para resolver equações do segundo grau, não é verdade? Vamos fazer por esse método, tá? Menos 1, né, ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 2. Isso nos dá 1, vai dar mais 8, delta igual a 9, aplicando a fórmula menos B, né? Menos 1, que vai dar 1. Mais ou menos, raiz quadrada de delta aqui é 9, dividido por 2A, que é 2, vezes 1 dá 2, né? Então, nós temos um x igual a 1 mais 3 dividido por 2, 4 dividido por 2 dá 2, ou x igual a 1 menos 3 dividido por 2, que é menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Opa! O x pode ser negativo? Pode. Expoente? Pode. Gente, não pode a base, tá bom? Então, o que ocorreu? Duas soluções reais, não é verdade? Nosso conjunto solução é formado por menos 1 e o 2, tá ok? Então, é isso. Vamos lá, aquele último exemplo de equação exponencial. 3 elevado a 2x menos 1, né, vezes 9 elevado a 3x mais 4 igual a 27 elevado a x mais 1, tá? Vou dar um trabalhinho para copiar. Vamos no 3 elevado a 2x menos 1, né? Exemplo B. Opa! 3 elevado a 2x menos 1 vezes 9 elevado a 3x mais 4 é igual a 27 menos 1. Deixa eu só conferir isso aqui. É x mais 1. 2x menos 1, 3x mais 4, x mais 1. Quem que está aparecendo aí para a gente fatorar? O 9 e o 27, né? Gente, eu não vou ficar agora fatorando devagarinho isso aqui não, porque até é para agilizar um pouco, né? Então vamos lá, olha. Esse já é, a base já é um número primo. O 9 é 3 ao quadrado. Número primo porque é 3, né? Então vamos aqui. Sempre, gente, que você fatorou um número já tão expoentes, é uma potência de potência. Não pode esquecer disso, né? O 27 é o quê? 3 ao cubo, né? Isso aqui, x mais 1. Olha, aqui tá tudo ok. Não dá para fazer nada nesse momento. Tem que aplicar a propriedade da potência de potência aqui, ó. 2 vezes... Ó, potência de potência. Conservar a base, multiplica os expoentes. 2 vezes 3x mais 4. 2 vezes 3x, 6x, né? Opa.
2 vezes 4, 8. Que é a mesma coisa, ó. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 1, 3. Quase. Ó. Produto de potências de mesma base. Conserva-se a base, soma os expoentes. Então, como vai ficar? 2x menos 1 mais 6x mais 8. É porque esse expoente mais esse, tá bom? Se você não está lembrando, vai ter que revisar a potenciação. Por isso eu fiz umas videoaulas de revisão de potenciação. Vamos somar, né? 2x mais 6x, 8x, menos 1 mais 8 dá mais 7. Tá? 3x mais 3. Bom, agora, gente, o que vamos fazer aqui? Temos uma igualdade de potências de mesma base. Ora, aquela propriedade injetora das funções exponenciais nos garante que isso aqui implica que esses expoentes são iguais, ou seja, 8x mais 7 tem que ser igual a 3x mais 3, né? Resolvendo essa equação do primeiro grau aqui, sem grandes detalhes, vou resolver isso, tá? 8x menos 3x, 5x, 3 menos 7 menos 4, dividindo ambos os membros por 5, menos 4 quintos, tá? Se você quiser escrever em decimal, fique à vontade, né? Menos 0,8. E o conjunto solução da equação é o conjunto unitário, cujo elemento é menos 4 quintos. Né? Somente esse número real satisfaz essa igualdade aqui. Nossa, professor, que estranho. É estranho, mas é esse aqui que essa é a solução. Tá ok? Bem, então vamos lá, né? Vamos prosseguir. Já dei vários exemplos, né? Diferenciados, tá? Já falei que vou tratar de exemplos mais complexos em outra videoaula, tudo bem? E agora nós vamos falar de inequações exponenciais, que é muito parecido, mas tem um detalhezinho aí que a gente tem que ficar bem ligado, tá? Inequações exponenciais são as inequações com incógnita, né, no expoente. Exemplos. 2 elevado a x é maior que 32. Raiz quadrada de 5, né, isso tudo elevado a x, é maior que raiz cúbica de 25. 4 elevado a x menos 2 maior que 2 elevado a x. Poderia ser também aqui menor ou igual, maior ou igual, tá? Eu peguei esses exemplos aí como maior, mas poderia ser menor ou igual, tá bom? E maior ou igual também. Assim como em equações exponenciais, existem dois métodos fundamentais para a resolução das inequações exponenciais, tá? Analogamente ao estudo de equações exponenciais, faremos a apresentação do primeiro método, né, que é aquele das bases comuns, não é verdade? Com o segundo sendo visto quando do estudo dos logaritmos. Também já falei, quando a gente estudar os logaritmos, eu vou apresentar mais um método de solução de inequações exponenciais e também de equações exponenciais. Bom, método da redução ao base comum é para resolver inequações exponenciais. Muito semelhante, né? Só tem um detalhezinho aqui, um macetezinho que você não pode esquecer. Este método será aplicado quando ambos os membros da inequação puderem ser representados com potências de mesma base A, né? Uma base A positiva e diferente de 1. Lembremos que a função exponencial, ó, f de x igual a elevado a x, aqui está o detalhe, ela é crescente se a base for maior que 1, ou decrescente se a base estiver entre 0 e 1. Então você vai ter que voltar lá nas funções exponenciais, parte 1, se você não estiver lembrando isso, tá? O gráfico cresce da esquerda para a direita, né? Se a base é maior que 1 e decresce da esquerda para a direita, né? No plano cartesiano, se a base é um número entre 0 e 1. Por exemplo, 0,1,
3 décimos, né? 2 quintos, né? 7 nonos, isso tudo está entre 0 e 1, tá bom? Então vamos lá, o que nós vamos usar agora? Se B e C são números reais, tá? O A positivo diferente de 1, então, ó, se o A é maior que 1, tem-se que A elevado a B, se A elevado a B, né, for maior que A elevado a C, então o B é maior que o C, né? E se o B é maior que o C, então A elevado a B é maior que A elevado a C se o A for maior que 1. Tá? Por exemplo, ó, vamos mostrar aqui o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, vamos pegar um A maior que 1 aqui. A maior que 1. Né? Por exemplo, 2. Né? Por exemplo, vamos pegar menos 1 e 3. Ó. Menos 1 e 3. O 3 é maior que menos 1. É verdade? Então, olha lá. 2 elevado a 3 tem que ser maior que 2 elevado a menos 1. Claro, olha. 8 é maior que meio. Tudo bem? Olha só. Base maior que 1. Tá ok? Agora vamos ao próximo aqui. Agora, se a base for um número entre 0 e 1, temos o seguinte, né? Se A elevado a B for maior que A elevado a C, então, olha, o expoente do primeiro, em vez de ser maior, vai ser menor do que o expoente do segundo aqui, do segundo membro, tá bom? E se o expoente B for menor que o expoente C, então a potência, né, que de base entre 0 e 1, né, A elevado a B vai ser maior que a potência de base, a mesma base aqui, né, A elevado a C. Vamos pegar aqui o mesmo exemplo. Em vez de 2, eu vou pegar aqui, por exemplo, 0,1 agora, tá? Que é um número entre 0 e 1. E vou pegar aqui, ó, o mesmo 3 e o mesmo menos 1, né? 3 é maior que menos 1. Olha só o que vai acontecer. 0,1 elevado a 3, quanto que dá isso? Isso dá 0,001. Não, desculpa, mais um zero. Não? Quanto zero? 1. Tudo bem? 0,3, né? Ó. Então, ó, movimenta 1, 2, 3 casas, tá bom? Então, isso é igual a isso, tá? E agora, vamos pegar 0,1 elevado a menos 1. Quanto que dá 0,1 elevado a menos 1? Faz os cálculos aí, dá 10. Então, olha só o que aconteceu. 3 maior que menos 1, implicou uma base entre 0 e 1, 0,1 elevado a 3, menor que 0,1 elevado a menos 1. O sinal inverteu. E é isso, tá? Você vai inverter o sinal da desigualdade na hora de comparar os expoentes, tudo bem? Você vai inverter o sinal que tiver lá. Só isso, só isso, só isso, só isso. E você vai ver que é muito simples. Eu vou mostrar agora para vocês. Vamos lá. Exemplo 3. Resolva as seguintes inequações exponenciais. 2 elevado a x maior que 128. Vamos lá. Opa. 2 elevado a x maior que 128. De novo, fatorar, né? Fatorando, fatorando. Vamos lá. Fatorar, né? 2, 8, 4... 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, 128 é 2 elevado a 7. Ixi, tô até rabiscando aqui, tanta pressa, né? Fatorar tem hora que dá preguiça? Não sei. Vamos lá. Olha, a base, gente, base maior que 1. Se a base é maior que 1, então, no caso aqui, o expoente vai ser o quê? Os expoentes vai permanecer o sinal, tá? É o que tá aqui, ó. É o que tá aqui, ó. Base maior que 1, uma potência maior que a outra, ou menor, entendeu? Vai conservar, tá, gente? Vai conservar essa desigualdade para os expoentes. É isso que importa, tá? Então, x maior que 7. E agora, professor, conjunto de solução. Gente, tem que lembrar que x maior que 7 são infinitos números reais. Então, o conjunto de solução é bom. Ou você pode escrever na forma de intervalo, né? Ó, aberto no 7, não é verdade? Não sei se vocês lembram.
infinito positivo aqui, né? Pode ser assim, ou pode usar parênteses, ou também, tá? Ou também você pode escrever, né? Aquela forma lá, bem básica, gente, né? X pertence a R, tal que, né? X maior que 7. Tudo bem? Então é isso. Então, essas duas formas, você pode pôr parênteses aqui, né? Quando está no aberto, porque é um conjunto, né, ilimitado, né, no caso, não tem máximo. E também não tem mínimo. Aqui tem limite inferior, que é o 7. Mas eu não vou falar disso nessa aula não, tá? Outra aula eu posso falar disso aí, tá bom? Vamos lá. Agora, a letra B, né? Agora aqui tem um maior ou igual, então vamos lá. 3 quintos elevado a x maior ou igual a 125, 27 avos. 3 quintos elevado a x. 3 quintos elevado a x maior ou igual a 125, 27. Deixa eu só voltar aqui. 27 avos. Gente, já são números primos, já está fatorado. Temos que fatorar 125. 5, né, gente? 25, 5, 5, 5, 1. 5 elevado a 3. E o 27? O 27 é facinho, acho que vocês lembram. 3, 9, 3, 3, 3, 1. Também, né, elevado a 3. 3 elevado a 3. Então, o que nós temos aqui no segundo membro dessa desigualdade, né? Nós temos 5 elevado a 3 dividido por 3 elevado a 3, substituindo 125 e 27 por cada potência aqui. Bom, não ficou muito bom esse escrever aqui, fica melhor. Gente, A elevado a C dividido por B elevado a C, então tem uma propriedade, né, da potência que nos permite dizer que isso aqui é 5 terços elevado, deixa eu melhorar aqui a escrita, tudo elevado a mesmo expoente, não é verdade? Só que, professor, aqui é 3 quintos, aqui é o quê? 5 terços. Então, a gente vai ter que, para termos bases iguais, num caso desse, a gente tem que inverter a fração. E tem uma propriedade que diz o seguinte, né? Que essa fração pode ser escrita dessa forma aqui, né? Alterando o sinal do expoente, ó. Pronto. Agora vamos lá, olha. A base é 3 quintos, vamos lá. Então vamos lá. 3 quintos, gente, está entre 0 e 1. E 1, né? 3 quintos é quanto? 0,6. Então, o que eu tenho que fazer agora na hora de comparar os expoentes? Né? Vamos voltar aqui. Se a base está entre 0 e 1, se há uma desigualdade entre potências, né, de mesma base, quando essa base está entre 0 e 1, então essa desigualdade vai se inverter para os expoentes, tá bom? E é isso que está dito aqui. Então, olha só, x é menor ou igual a menos 3. Acabou o problema nosso. Acabou o problema. Pronto. Por que acabou o problema, né? Agora é só dar a solução, o conjunto de solução. Solução pode ser, né, escrita como intervalo, né, verdade? Menos infinito, menos 3. Só que agora fechado no menos 3, porque tem o quê? A igualdade ou, né? X é um número real, tal que x menor ou igual a menos 3. Fique à vontade para dar soluções. O professor, tinha outro jeito de fazer aqui? Se eu invertesse o lado de cá, eu vou fazer isso para vocês, tá, galera? Vamos lá. Vou inverter o lado de cá para mostrar um macetinho para vocês aqui, olha. Vou inverter aquele lado, ó. Então vai ficar assim, ó, tá? Outra forma de resolver, ó. 5 terços elevado a x maior ou igual a 5 terços elevado a 3. Olha que legal.
Agora, olha só que coisa doida. Agora, a base é maior que 1. 5 dividido 3 dá 1, alguma coisa, né? Então, o que eu vou fazer? Ah, desculpa, gente. Invertir tem que mudar o sinal aqui, né? Invertir o sinal de menos, né? O que eu vou fazer agora, gente? Uai, agora eu vou conservar a desigualdade, porque a base é maior que 1. Então, olha só, menos x maior ou igual a 3. E aí, professor? Olha, se eu multiplicar ambos os membros por menos 1, vou ficar aqui x menor ou igual a menos 3, né? Porque se eu multiplico uma desigualdade, ambos os membros, por menos 1, os sinais, né, se alteram. Tudo bem? E aí a solução é o quê? A mesma. Não muda a solução. Tudo bem? Então, pessoal, é isso, tá? Eu vou deixar esse exemplo ser para vocês aí. Vocês podem dar uma pausa aí no vídeo, tentar entender o que eu fiz aí para o vídeo não ficar muito longo, tá? E espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Tudo de bom para vocês. Um abraço, né? Agora não estou podendo abraçar nesse período, né? Um toque de cotovelo. E até a próxima videoaula.